30 de março de 2000, 17 Rio em ponto. O som metálico e frio de correntes de ferro trancando os pesados portões do complexo industrial da Mulca, em São Paulo, marcou o fim de uma era. Um velho operário com o uniforme desbotado e as mãos marcadas por décadas de trabalho duro, assistiu em absoluto silêncio. Diante de seus olhos marejados, as esteiras gigantescas que um dia engarrafaram milhões de litros da lendária tônica antártica começavam a ser desmanteladas como sucata. Que império era esse? No seu auge, a Companhia Antártica Paulista não era apenas uma fábrica, era uma cidade que nunca dormia. Mais de 10 mil operários, sirenes ditando o ritmo de bairros inteiros e lucros anuais estratosféricos garantiam que a tônica, o primeiro refrigerante do tipo no Brasil, dominasse cada mesa de bar no país. Hoje, esse colosso está morto. Onde antes havia o barulho ensurdecedor da produção e do orgulho nacional, o vento agora sopra por galpões escuros, vidros estilhaçados e corredores fantasmagóricos. Como um titã com quase um século de história, dono de uma fórmula secreta inigualável, colapsou e perdeu o controle sobre o seu próprio destino? A resposta não é apenas a hiperinflação dos anos 80 ou o avanço voraz de gigantes multinacionais. Foi uma sequência de guerras de ego em salas de reuniões luxuosas, cortes cruéis e o abandono de sua verdadeira essência que assinaram a sentença de morte de um modelo de negócios histórico. São Paulo, alvorecer do século XX. A fumaça escura das locomotivas a vapor começava a se misturar, de forma definitiva, com a neblina matinal da cidade, sinalizando uma transformação irreversível na paisagem. O Brasil, até então um império agrário movido pelas engrenagens do café e pelas mãos de trabalhadores do campo, sentia as primeiras e intensas dores do parto da industrialização urbana. É exatamente neste cenário de ruas de paralelepípedos, sendo engolidas pelo progresso implacável que a Companhia Antártica Paulista, originalmente um modesto abatedouro de suínos que se converteu em fábrica de gelo e posteriormente de cerveja, decidiu dar um passo ousado. Um passo que alteraria para sempre a história do consumo e da indústria no país. O ano era 1914. Enquanto as potências da Europa marchavam cegamente para a escuridão e a carnificina da Primeira Guerra Mundial, nos laboratórios úmidos, escuros e com forte cheiro de malte da Antártica, uma revolução líquida estava prestes a ser engarrafada. Nascia a tônica antártica. Não se tratava apenas de mais um produto para diversificar um catálogo. Era a primeira água tônica desenvolvida e produzida integralmente em solo brasileiro. A espinha dorsal de sua fórmula secreta era o quinino, uma substância extraída da casca da árvore de chinchona, historicamente conhecida por suas propriedades medicinais, profiláticas contra a malária e, sobretudo, por seu amargor cortante e persistente. Para o paladar da sociedade da época, profundamente acostumado ao açúcar farto, aos xaropes doces e licores frutados, lançar uma bebida intrinsecamente amarga e gaseificada era um risco comercial colossal. No entanto, os mestres cervejeiros e químicos da Antártica encontraram o equilíbrio perfeito, uma sinfonia exata entre a aspereza botânica do quinino e uma efervescência cítrica que capturava as essências de um país tropical. Era uma aposta na sofisticação. A gota amarga da gênese, que logo se tornaria uma obsessão nacional. Nos primeiros meses de 1914, a produção da tônica antártica era uma dança lenta, quase romântica, porém fisicamente devastadora. Imagine o cenário. Velhos galpões de tijolos expostos, onde a luz do sol entrava por frestas no telhado, rasgando a poeira de vidro suspensa no ar. Homens e mulheres com aventais de algodão cru manchados e mãos grossas e calejadas trabalhavam em silêncio ao redor de grandes tachos de cobre fervente. A mistura inicial do xarope era feita com pesadas pás de madeira, exigindo a força bruta de vários operários que suavam copiosamente sob o calor sufocante das caldeiras. Cada garrafa de vidro grosso e esverdeado era lavada à mão, inspecionada visualmente contra a luz fraca de lâmpadas incandescentes, para garantir que não houvesse rachaduras, e em seguida preenchida uma a uma por funis. As tampas primitivas eram prensadas com força muscular
em máquinas de alavanca. E os rótulos, aplicados com cola quente feita à base de amido, exigiam uma precisão artesanal impecável. Não havia margem para erros ou distrações, mas o ritmo de produção era ditado e limitado pela resistência e pela exaustão do corpo humano. Mas a tônica antártica foi um sucesso estrondoso, explodindo no mercado com uma força muito além do que a diretoria, então conservadora, poderia prever. O amargor refrescante caiu subitamente nas graças da elite paulistana e, com a mesma rapidez, começou a descer a serra, alcançando os portos movimentados e os cafés luxuosos do Rio de Janeiro. Foi exatamente neste ápice inicial que a Companhia Antártica Paulista enfrentou seu primeiro grande dilema, a tensão primordial que definiria seu DNA corporativo para as próximas décadas. O desespero da escala. O método artesanal, poético em sua essência, revelou-se um gargalo comercial insustentável. As pequenas mesas de envase não conseguiam mais, de forma alguma, suprir as ordens de compra que chegavam via telégrafo a cada hora. Os operários estavam no limite do colapso físico, trabalhando em turnos forçados que rasgavam a madrugada. Os galpões ecoavam o som constante de garrafas tilintando, misturado aos gritos dos supervisores de linha exigindo uma velocidade humanamente impossível. Para sobreviver ao próprio sucesso e saciar a fome de uma nação em rápida modernização, a Antártica precisava abandonar suas raízes. A decisão foi tomada na sala da presidência. Mecanizar a qualquer custo. O capital acumulado rapidamente com as vendas de cerveja e das primeiras remessas de tônica foi violentamente injetado na importação de maquinário europeu pesado. Era o fim da era dos artesãos e o violento início da era das engrenagens. Pela primeira vez, os operários da Antártica viram verdadeiros monstros de ferro e aço invadirem o chão de fábrica. Máquinas de envase rotativas, movidas a vapor e conectadas por complexas correias de couro, substituíram a cadência humana. O ruído ensurdecedor das válvulas de pressão industrial e o chiado aterrorizante das tubulações de gás carbônico tornaram-se a nova trilha sonora definitiva da companhia. A transição foi brutal. O ambiente de trabalho tornou-se mais perigoso. Garrafas frequentemente explodiam nas linhas devido à pressão irregular do gás, espalhando estilhaços pelas bancadas. Operários que antes confiavam no tato para medir o xarope tiveram que aprender a operar válvulas de alta pressão e a acompanhar o ritmo implacável, frio e ininterrupto das esteiras primitivas. Contudo, esta mecanização forçada não foi apenas um upgrade tecnológico ou uma adequação logística. Foi o rito de passagem definitivo da Companhia Antártica Paulista. Ao dominar a produção em massa do refrigerante mais complexo e exigente de seu portfólio, a empresa provou a si mesma que era capaz de domar as forças da indústria pesada. O sucesso absoluto da tônica durante a década de 1910 injetou um otimismo inabalável no conselho de administração. A fórmula secreta estava trancada em pesados cofres de aço, o maquinário operava dia e noite e os lucros da empresa transbordavam. Eles haviam vencido o primeiro grande teste da era moderna. A semente de um monopólio havia sido plantada no solo fértil do Brasil, regada com suor operário e extrato de quinino. A companhia não era mais apenas uma participante do mercado de bebidas. Ela começava a ditar as regras de toda uma indústria nacional. No entanto, a alta cúpula sabia que os velhos galpões improvisados do início do século já não eram suficientes para abrigar a ambição desmedida que agora pulsava nas veias da corporação. Para consolidar seu reinado absoluto e transformar a marca Antártica em um império inquestionável, eles precisariam de algo muito maior do que novas máquinas importadas. Eles precisariam construir um ecossistema próprio, uma colossal fortaleza inexpugnável de concreto, fumaça e aço. E assim, os olhos ambiciosos da diretoria se voltaram para um tradicional bairro operário em São Paulo, chamado Muca. Era lá que o verdadeiro coração de ferro do império estava prestes a ser forjado, dando início a uma era de glória que pareceria eterna, até deixar de ser. São Paulo, 1914-2000. O trágico declínio da gigante brasileira revela o preço devastador de quando os lucros imediatos esmagam a alma de uma comunidade trabalhadora.
São Paulo, alvorecer do século XX. A fumaça escura das locomotivas a vapor começava a se misturar, de forma definitiva, com a neblina matinal da cidade, sinalizando uma transformação irreversível na paisagem. O Brasil, até então, um império agrário, movido pelas engrenagens do café e pelas mãos de trabalhadores do campo, sentia as primeiras e intensas dores do parto da industrialização urbana. É exatamente neste cenário de ruas de paralelepípedos, sendo engolidas pelo progresso implacável que a Companhia Antártica Paulista, originalmente um modesto abatedouro de suínos que se converteu em fábrica de gelo e posteriormente de cerveja, decidiu dar um passo ousado. Um passo que alteraria para sempre a história do consumo e da indústria no país. O ano era 1914. Enquanto as potências da Europa marchavam cegamente para o mar à escuridão e a carnificina da Primeira Guerra Mundial, nos laboratórios úmidos, escuros e com forte cheiro de malte da Antártica, uma revolução líquida estava prestes a ser engarrafada. Nascia a tônica antártica. Não se tratava apenas de mais um produto para diversificar um catálogo. Era a primeira água tônica desenvolvida e produzida integralmente em solo brasileiro. A espinha dorsal de sua fórmula secreta era o quinino, uma substância extraída da casca da árvore de chinchona, historicamente conhecida por suas propriedades medicinais profiláticas contra a malária e, sobretudo, por seu amargor cortante e persistente. Para o paladar da sociedade da época, profundamente acostumado ao açúcar farto, aos xaropes doces e licores frutados, lançar uma bebida intrinsecamente amarga e gaseificada era um risco comercial colossal. No entanto, os mestres cervejeiros e químicos da Antártica encontraram o equilíbrio perfeito. Uma sinfonia exata entre a aspereza botânica do quinino e uma efervescência cítrica que capturava a essência de um país tropical. Era uma aposta na sofisticação, a gota amarga da gênese que logo se tornaria uma obsessão nacional. Nos primeiros meses de 1914, a produção da tônica antártica era uma dança lenta, quase romântica, porém fisicamente devastadora. Imagine o cenário: velhos galpões de tijolos expostos, onde a luz do sol entrava por frestas no telhado, rasgando a poeira de vidro suspensa no ar. Homens e mulheres com aventais de algodão cru manchados e mãos grossas e calejadas trabalhavam em silêncio ao redor de grandes tachos de cobre fervente. A mistura inicial do xarope era feita com pesadas pás de madeira, exigindo a força bruta de vários operários que suavam copiosamente sob o calor sufocante das caldeiras. Cada garrafa de vidro grosso e esverdeado era lavada à mão, inspecionada visualmente contra a luz fraca de lâmpadas incandescentes, para garantir que não houvesse rachaduras, e, em seguida, preenchida uma a uma por funis. As tampas primitivas eram prensadas com força muscular em máquinas de alavanca, e os rótulos aplicados com cola quente feita à base de amido exigiam uma precisão artesanal impecável. Não havia margem para erros ou distrações, mas o ritmo de produção era ditado e limitado pela resistência e pela exaustão do corpo humano. Mas a tônica antártica foi um sucesso estrondoso, explodindo no mercado com uma força muito além do que a diretoria, então conservadora, poderia prever. O amargor refrescante caiu subitamente nas graças da elite paulistana e, com a mesma rapidez, começou a descer a serra, alcançando os portos movimentados e os cafés luxuosos do Rio de Janeiro. Foi exatamente neste ápice inicial que a Companhia Antártica Paulista enfrentou seu primeiro grande dilema: a tensão primordial que definiria seu DNA corporativo para as próximas décadas. O desespero da escala. O método artesanal, poético em sua essência, revelou-se um gargalo comercial insustentável. As pequenas mesas de invase não conseguiam mais, de forma alguma, suprir as ordens de compra que chegavam via telégrafo a cada hora. Os operários estavam no limite do colapso físico, trabalhando em turnos forçados que rasgavam a madrugada. Os galpões ecoavam o som constante de garrafas tilintando, misturado aos gritos dos supervisores de linha, exigindo uma velocidade humanamente impossível. Para sobreviver ao próprio sucesso e saciar a fome de uma nação em rápida modernização, a Antártica precisava abandonar suas raízes. A decisão foi tomada na sala da presidência.
mecanizar a qualquer custo. O capital acumulado rapidamente com as vendas de cerveja e das primeiras remessas de tônica foi violentamente injetado na importação de maquinário europeu pesado. Era o fim da era dos artesãos e o violento início da era das engrenagens. Pela primeira vez, os operários da Antártica viram verdadeiros monstros de ferro e aço invadirem o chão de fábrica. Máquinas de invase rotativas, movidas a vapor e conectadas por complexas correias de couro, substituíram a cadência humana. O ruído ensurdecedor das válvulas de pressão industrial e o chiado aterrorizante das tubulações de gás carbônico tornaram-se a nova trilha sonora definitiva da companhia. A transição foi brutal. O ambiente de trabalho tornou-se mais perigoso. Garrafas frequentemente explodiam nas linhas devido à pressão irregular do gás, espalhando estilhaços pelas bancadas. Operários que antes confiavam no tato para medir o xarope tiveram que aprender a operar válvulas de alta pressão e a acompanhar o ritmo implacável, frio e ininterrupto das esteiras primitivas. Contudo, esta mecanização forçada não foi apenas um upgrade tecnológico ou uma adequação logística. Foi o rito de passagem definitivo da Companhia Antártica Paulista. Ao dominar a produção em massa do refrigerante mais complexo e exigente de seu portfólio, a empresa provou a si mesma que era capaz de domar as forças da indústria pesada. O sucesso absoluto da tônica durante a década de 1910 injetou um otimismo inabalável no conselho de administração. A fórmula secreta estava trancada em pesados cofres de aço, o maquinário operava dia e noite e os lucros da empresa transbordavam. Eles haviam vencido o primeiro grande teste da era moderna. A semente de um monopólio havia sido plantada no solo fértil do Brasil, regada com suor operário e extrato de quinino. A companhia não era mais apenas uma participante do mercado de bebidas. Ela começava a ditar as regras de toda uma indústria nacional. No entanto, a alta cúpula sabia que os velhos galpões improvisados do início do século já não eram suficientes para abrigar a ambição desmedida que agora pulsava nas veias da corporação. Para consolidar seu reinado absoluto e transformar a marca Antártica em um império inquestionável, eles precisariam de algo muito maior do que novas máquinas importadas. Eles precisariam construir um ecossistema próprio, uma colossal fortaleza inexpugnável de concreto, fumaça e aço. E assim, os olhos ambiciosos da diretoria se voltaram para um tradicional bairro operário em São Paulo, chamado Moca. Era lá que o verdadeiro coração de ferro do império estava prestes a ser forjado, dando início a uma era de glória que pareceria eterna, até deixar de ser. A Moca não era apenas um bairro na zona leste de São Paulo. Nas primeiras décadas do século XX, ela se tornou a própria fornalha onde o Brasil moderno estava sendo forjado. Com suas ruas de paralelepípedos e a constante garoa paulistana cortada pelo apito ensurdecedor dos trens de carga, a região era o destino natural para a colossal ambição da Companhia Antártica Paulista. A diretoria sabia que, para transformar o sucesso repentino da tônica em um domínio nacional inabalável, os galpões improvisados do passado precisavam ser abandonados. O que foi erguido na Muca não foi uma simples fábrica. Foi uma verdadeira cidadela industrial, um leviatã de concreto, tijolos vermelhos e aço que redefiniria a escala da produção no continente sul-americano. Nos anos de glória que se estenderam e ganharam força monumental entre as décadas de 1930 e 1950, o complexo industrial da Muca operava como um organismo vivo, pulsante e voraz. Imagine um terreno titânico, abrangendo dezenas de milhares de metros quadrados, ladeado por altos muros que guardavam os segredos do quinino e da fermentação. Antes mesmo do sol nascer, por volta das 5 da manhã, as ruas ao redor do complexo já eram tomadas por um mar de pessoas. Eram milhares de operários, imigrantes italianos, espanhóis e imigrantes de todas as partes do Brasil, marchando em uníssono, vestidos com seus uniformes impecáveis. A sirene da Antártica não marcava apenas o início do turno. Ela sincronizava os relógios e ditava o ritmo de vida de bairros inteiros. Lá dentro, a escala da produção era assombrosa e inebriante. As esteiras de invase da tônica antártica agora se estendiam por centenas de metros,
Verdadeiros rios de vidro esverdeado cruzando pavilhões gigantescos, iluminados por potentes lâmpadas industriais. O barulho era um rugido contínuo, o tilintar frenético de milhares de garrafas por minuto, batendo umas nas outras, o sibilar agressivo do gás carbônico sendo injetado sob altíssima pressão, o bater rítmico das máquinas rotativas fechando as tampas com precisão militar. Neste labirinto metálico, o cheiro era inconfundível e inesquecível. O ar quente e úmido dos galpões carregava a doçura densa do xarope de açúcar, misturada com a adstringência aguda e botânica do extrato de chinchona importado. Era o cheiro do sucesso. Os supervisores, caminhando por passarelas de metal suspensas acima do chão de fábrica, observavam um balé mecânico perfeito. A tônica já não era feita por mãos, mas sim dominada por elas através de alavancas, manômetros e engrenagens gigantescas que não conheciam o cansaço. Contudo, a verdadeira força motriz de Muca não era o maquinário europeu, mas o conceito profundamente enraizado da família antártica. A empresa construiu um modelo paternalista de gestão que gerava uma lealdade quase religiosa. Ser um funcionário da Antártica era um símbolo de status absoluto na classe trabalhadora paulistana. A companhia oferecia não apenas salários acima da média, mas vilas operárias, com casas de tijolos bem cuidadas, assistência médica de ponta, creches para os filhos das funcionárias e até mesmo um gigantesco clube recreativo. Gerações inteiras de famílias trabalhavam nas mesmas linhas de produção. Avós, pais e filhos passavam suas vidas dedicados ao império da garrafa de vidro. O orgulho transbordava nos sorrisos cansados ao fim de cada dia. Eles sabiam que estavam engarrafando a bebida mais prestigiada do Brasil. Mas todo esse império de bem-estar social e produção incessante tinha um preço invisível e, até então, ignorado. À medida que os anos 1960 e 1970 se desdobravam, o complexo da Muca atingiu seu zênite absoluto. A frota de caminhões amarelos e azuis da Antártica, que saía incessantemente dos imensos pátios de carga do complexo, formava uma artéria contínua que bombeava a tônica e outras bebidas para os confins do país. A demanda parecia infinita. O país crescia, a televisão glorificava o consumo e a tônica antártica reinava absoluta nas geladeiras, nos bares de esquina e nos restaurantes de elite. A diretoria da empresa, agora instalada em escritórios luxuosos, adornados com madeira nobre e mármore, muito distantes do calor sufocante das caldeiras, observava os gráficos de vendas apontarem implacavelmente para cima. O império parecia invulnerável, blindado contra qualquer intempérie. Mas o gigantismo, embora majestoso, é também uma armadilha traiçoeira. Sob a superfície brilhante de glória, sucesso de vendas e orgulho operário, a hiperexpansão do complexo da Muca começava a plantar as sementes silenciosas do seu próprio risco. A cidade-fábrica havia se tornado absurdamente cumbrosa. Para manter os milhares de funcionários satisfeitos, os benefícios paternalistas intocados e as gigantescas máquinas importadas, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Companhia Antártica Paulista construiu uma estrutura de custos fixos absolutamente colossal. Manter a Muca respirando exigia injeções diárias de capital astronômico. As antigas máquinas rotativas de invase, compradas décadas antes, começavam a mostrar os primeiros sinais de desgaste estrutural. Suas peças de reposição eram caríssimas, feitas sob medida e exigiam meses de importação da Europa. A manutenção tornava-se um buraco negro financeiro, mas interromper a produção, ainda que por poucas horas, representava um prejuízo incalculável e um golpe inaceitável no orgulho da diretoria. Formou-se então um sistema perigosamente dependente da perfeição, vinda do exterior e do mercado. Qualquer engrenagem que falhasse, qualquer linha que atrasasse, representava milhares de litros desperdiçados e fortunas evaporando. Mais grave do que a logística, porém, era a miopia que o sucesso estratosférico causou no conselho de administração. Inebriados pela estabilidade ilusória e pelo monopólio prático de suas bebidas, os executivos começaram a ignorar a flexibilidade. O complexo da Muca não era ágil. Era um dinossauro industrial incrivelmente pesado,
projetado para fazer apenas uma coisa, em volumes massivos, com margens de lucro que precisavam cobrir o peso de uma verdadeira cidade burocrática. Eles construíram uma máquina que não podia, sob hipótese alguma, enfrentar um dia ruim. O fluxo de caixa precisava ser perfeito, constante e crescente. Não havia espaço para erros estratégicos e, principalmente, não havia espaço para mudanças bruscas no cenário econômico do país. A diretoria da Antártica acreditava que o tamanho de seu complexo lhes garantiria a eternidade, confundindo inércia pesada com invencibilidade. O maquinário continuava a rugir, o quinino continuava a ser processado, as sirenes continuavam a rasgar os céus da Muca pontualmente, e o orgulho das famílias operárias seguia inabalável. Eles estavam no topo do mundo corporativo brasileiro, cegos para a realidade de que impérios tão gigantescos, quando construídos sem agilidade, não desmoronam da noite para o dia por forças externas. Eles começam a ruir sob o próprio peso. E no horizonte econômico do Brasil, nuvens sombrias já começavam a se formar, trazendo ventos que testariam até as mais profundas fundações de concreto da Muca. A virada para a década de 1980 não trouxe apenas uma mudança nas folhas do calendário, trouxe a tempestade mais devastadora que a economia brasileira já havia testemunhado. O período, que ficaria melancolicamente conhecido nos livros de história como a década perdida, marcou o fim abrupto da ilusão do milagre econômico nacional e o início de um pesadelo sufocante, imprevisível e diário: a hiperinflação. Para o cidadão comum, a vida transformou-se em uma corrida desesperada aos supermercados para garantir comida, antes que os funcionários remarcassem os preços nas prateleiras. Para o colossal complexo industrial da Muca, essa tempestade representou o início de uma asfixia lenta, dolorosa e implacável. A hiperinflação é um monstro que devora certezas, e a Companhia Antártica Paulista havia construído todo o seu império sobre a base da previsibilidade. A tônica antártica, a joia dourada e amarga da coroa, de repente se tornou o calcanhar de Aquiles da corporação. O motivo da vulnerabilidade estava na própria alma da bebida, a sua fórmula intocável. O quinino de alta qualidade, o extrato botânico que conferia a identidade e o amargor inconfundível ao refrigerante, era um insumo estritamente importado. Com a moeda brasileira derretendo dia após dia e as taxas de câmbio explodindo em espirais caóticas, o custo de importação do quinino atingiu patamares estratosféricos. Da noite para o dia, o ingrediente essencial passou a custar o equivalente a ouro líquido. A matemática da produção na Muca, outrora uma sinfonia harmoniosa de lucros garantidos, transformou-se em um verdadeiro caos financeiro. O maquinário gigantesco, as caldeiras a vapor, as esteiras intermináveis e os milhares de funcionários geravam um custo fixo que não parava de crescer. A fábrica precisava continuar operando 24 horas por dia para justificar sua própria existência. No entanto, o tempo entre a compra da matéria-prima dolarizada, o processo de invase, a distribuição nos caminhões e o recebimento do pagamento pelos lojistas era longo o suficiente para que o dinheiro perdesse seu valor. A empresa estava, na prática, financiando o consumo nacional com um caixa que encolhia a cada nascer do sol. Cada garrafa de vidro verde que saía da linha de produção corria o risco real de ser vendida por um valor que já não cobria o custo de sua própria fabricação. Nos corredores da alta administração, o pânico começou a se instalar. Os executivos, acostumados a gráficos de crescimento vertical e monopólio confortável, viram-se reféns de índices de inflação que batiam 80% ao mês. A Muca, com seu tamanho mastodôntico, revelou sua face mais perigosa: a lentidão. O império não conseguia se adaptar, não conseguia reduzir seu tamanho e não conseguia parar. A máquina engolia dinheiro apenas para continuar respirando, enquanto do lado de fora dos muros de tijolos vermelhos, uma crise social sem precedentes começava a bater aos pesados portões de ferro. A crise econômica não se limitava às planilhas vermelhas dos contadores. Ela sangrava e suava diariamente no chão de fábrica. O modelo paternalista da família antártica, que havia garantido paz trabalhista e uma lealdade quase religiosa por tantas décadas, começou a rachar profundamente sob o peso da realidade.
Os salários dos operários, corroídos impiedosamente pela inflação, já não compravam o básico para o sustento de suas famílias nas vilas vizinhas. A aura de privilégio de trabalhar na gigante das bebidas evaporou-se, substituída por marmitas cada vez mais vazias e um medo constante do amanhã. A tensão no ar quente e úmido dos galpões tornou-se espessa e inflamável. O Brasil da década de 1980 foi sacudido por ondas históricas de greves operárias, e a Muca não ficou imune. Pela primeira vez na história quase centenária da companhia, as sirenes que antes ditavam a marcha orgulhosa do trabalho, agora soavam para anunciar a paralisação das máquinas. Linhas de produção de tônica que não paravam sequer em feriados foram forçadas a silenciar. Operários cruzaram os braços, exigindo reajustes salariais que acompanhassem a inflação, criando um embate direto e doloroso com uma diretoria que já lutava para manter o fluxo de caixa positivo. A confiança mútua, forjada ao longo de gerações de pais e filhos trabalhando nas mesmas esteiras, foi irremediavelmente quebrada. Na luxuosa sala da presidência, a milhares de quilômetros da realidade exaustiva do chão de fábrica, a diretoria enfrentava um dilema brutal, sem precedentes e aparentemente sem saída. Quais eram as opções para manter a tônica viva? Repassar o custo astronômico da importação e da inflação integralmente para o consumidor final arriscaria despencar o volume de vendas de uma bebida que precisava de consumo em massa. Sacrificar a margem de lucro para manter o preço baixo significaria sangrar mortalmente o caixa da empresa e comprometer a manutenção do obsoleto complexo industrial. Ou havia uma terceira via, um tabu sombrio que nunca antes havia sido cogitado em voz alta. Alterar a fórmula secreta, reduzir a quantidade do caro quinino importado e utilizar substitutos sintéticos mais baratos para baratear a produção. A luta diária pela sobrevivência corporativa forçou os executivos a tomarem decisões puramente reativas. Cortes começaram a ser feitos nas franjas do império. Benefícios históricos foram silenciosamente reduzidos. A manutenção preventiva das grandes máquinas importadas foi adiada para economizar capital, resultando em quebras cada vez mais frequentes e acidentes na linha de invase. O orgulho inabalável que sustentava o teto da Muca começou a ceder lugar a um instinto desesperado de sobrevivência. A tempestade da hiperinflação provou de maneira cruel e irrefutável que a Companhia Antártica Paulista não era invencível. A blindagem do império havia sido furada pela realidade macroeconômica. Contudo, em vez de se encolher, proteger seu núcleo, investir na eficiência da sua joia original e cuidar de seus trabalhadores feridos, a alta cúpula da Antártica, movida pelo orgulho ferido e por um senso de grandeza distorcido, estava prestes a cometer o erro mais fatal de sua história. Eles decidiram que a melhor maneira de curar as feridas internas era iniciar uma guerra em múltiplas frentes do lado de fora. Se a hiperinflação da década de 1980 havia fissurado a armadura da Companhia Antártica Paulista, a abertura do mercado brasileiro no início dos anos 1990 escancarou os portões da fortaleza para uma invasão impiedosa. Com a redução abrupta das tarifas de importação e a estabilização econômica trazida pelo Plano Real anos depois, o Brasil tornou-se a arena principal para as maiores potências globais de bebidas. Gigantes como Coca-Cola e Pepsi injetaram rios de dólares em maquinário de última geração e campanhas de marketing sufocantes. Simultaneamente, a Brahma, a arqui-inimiga histórica e nacional da Antártica, adotava uma postura corporativa extremamente agressiva, modernizando seu parque industrial e comprando fatias cada vez maiores do mercado. Diante desse cerco implacável, a diretoria da Antártica, encastelada em suas salas de reuniões revestidas de mogno e distantes do barulho das esteiras, entrou em pânico. A resposta lógica e industrialmente sensata seria recuar taticamente, proteger o seu núcleo duro, otimizar as linhas de produção da sua joia indiscutível, a tônica, e enxugar o gigantesco e obsoleto complexo da Muca para torná-lo eficiente. Porém, o orgulho corporativo é um conselheiro destrutivo. Recusando-se a aceitar qualquer sinal de fraqueza ou encolhimento, os executivos decidiram entrar em uma guerra de aparências. Uma guerra fútil,
travada nas trincheiras erradas, que drenaria a verdadeira força vital da empresa. Em vez de investir na modernização da fábrica, a Antártica abriu os cofres para financiar uma megalomania publicitária. Milhões de dólares começaram a ser queimados em patrocínios milionários de carnaval, comerciais de televisão hollywoodianos com celebridades caríssimas e campanhas de marketing que tentavam vender uma imagem de modernidade que a empresa não possuía. O foco foi violentamente desviado. A diretoria passou a perseguir tendências efêmeras, lançando uma enxurrada de novos sabores, refrigerantes exóticos e produtos de vida curta na tentativa desesperada de copiar o portfólio das gigantes americanas. Cada novo produto inventado nas mesas de reunião exigia adaptações caóticas no chão de fábrica, forçando um sistema já exausto a produzir o que não havia sido projetado para fazer. A identidade histórica da marca, construída sobre a qualidade impecável da tônica e o amargor sofisticado do quinino, foi diluída em meio a dezenas de garrafas coloridas que encalhavam nas prateleiras dos supermercados. A Antártica tentava, a todo custo, ser tudo para todos os consumidores, esquecendo-se cruelmente de quem ela realmente era. Enquanto fortunas incalculáveis evaporavam em fumaça publicitária e eventos de gala, a realidade no complexo industrial da Muca assumia contornos de tragédia. A guerra sem sentido do marketing havia sequestrado todo o capital que deveria ser destinado à sobrevivência física do império. O orçamento para manutenção preventiva do maquinário pesado, que já sofria com o sucateamento dos anos de hiperinflação, foi impiedosamente cortado para zero. A disparidade entre a imagem vendida na televisão e a realidade da fábrica era brutal. Nas telas, a Antártica exibia jovens sorridentes em praias ensolaradas. Na Moúca, operários frustrados lutavam contra máquinas que vazavam óleo e gás carbônico. As gigantescas envasadoras europeias da tônica, que um dia foram o orgulho tecnológico do continente, agora rangiam de forma agonizante. Peças de reposição originais, consideradas caras demais pela nova política de cortes, eram substituídas por improvisos perigosos. Mecânicos da velha guarda, que conheciam o som de cada engrenagem como se fossem batimentos cardíacos, viam-se forçados a canibalizar velhas máquinas desativadas para retirar peças e manter as linhas principais respirando por aparelhos. O ritmo de produção tornou-se caótico. Paradas repentinas devido a engrenagens quebradas faziam milhares de litros de xarope serem descartados pelos ralos industriais. O calor dentro dos galpões tornou-se ainda mais insuportável, pois os sistemas de exaustão começaram a falhar sem que houvesse autorização financeira para consertá-los. O sentimento de abandono tomou conta da família Antártica. Os trabalhadores que antes ostentavam seus uniformes com honra nas ruas de São Paulo, agora sentiam o peso da humilhação silenciosa. Eles sabiam, antes de qualquer analista de mercado, que a empresa estava morrendo por dentro. Eles viam o extrato de quinino ser racionado e substituído por aromas artificiais para baratear o custo da tônica, sacrificando o paladar de quase um século para financiar comerciais que ninguém lembrava na semana seguinte. A diretoria havia apostado o destino de um império industrial quase centenário em uma mesa de pôquer publicitária, ignorando que as fichas que estavam usando eram feitas do suor, do concreto e das engrenagens da Moka. A guerra contra a Coca-Cola e a Brahma não estava sendo perdida nas prateleiras. Estava sendo perdida no exato momento em que um operário, com as mãos sujas de graxa, balançava a cabeça em desespero ao ver mais uma esteira parar de funcionar por falta de um simples rolamento. A alma da Antártica estava sendo asfixiada pela vaidade. Nos corredores frios da administração central, uma nova e sombria filosofia corporativa começava a tomar forma à medida que a década de 1990 avançava. Para sustentar a guerra de marketing descabida e maquiar os balanços financeiros de uma empresa sufocada por sua própria ineficiência, a diretoria recorreu à ferramenta mais letal e impessoal do capitalismo moderno: a planilha de corte de custos. O alvo principal não eram mais os luxos da alta cúpula ou os orçamentos milionários de publicidade, mas sim o coração pulsante do complexo da Muca: o seu povo e o seu produto.
A primeira vítima dessa guinada implacável foi o lendário pacto não escrito da família Antártica. Por gerações, a lealdade dos trabalhadores foi recompensada com estabilidade, respeito e benefícios que garantiam a dignidade de milhares de famílias na zona leste de São Paulo. Mas, sob a ótica dos novos executivos focados em resultados trimestrais imediatos, a folha de pagamento da Moca não era um ativo humano. Era um tumor financeiro que precisava ser extirpado. O processo de demissão em massa não ocorreu de uma só vez, mas através de uma sangria lenta e cruel. Os primeiros a receberem os envelopes pardos da rescisão foram justamente os operários mais antigos, os mestres cervejeiros e os técnicos de envase da tônica. Eram homens e mulheres que conheciam a alquimia das caldeiras e a pressão exata do maquinário apenas pelo som ambiente. Eles foram descartados sob a justificativa de que seus salários, acumulados por décadas de reajustes e direitos, eram incompatíveis com a nova realidade do mercado. Para substituí-los, a empresa contratou jovens inexperientes, submetidos a contratos precários, salários ínfimos e nenhum vínculo emocional com a história da marca. Os vestiários da fábrica, antes palcos de conversas animadas em italiano e português sobre futebol e família, tornaram-se ambientes silenciosos e dominados pela paranoia. Ninguém sabia quem seria o próximo. A atmosfera de terror psicológico destruiu qualquer resquício de motivação. O trabalhador da Muca já não vestia o uniforme azul e amarelo com o peito estufado de orgulho. Ele o vestia como um prisioneiro, aguardando a execução de sua sentença. A alma humana da companhia havia sido esmagada sob o peso da ganância de curto prazo. Capítulo 5. A perda da alma, parte 2. Com a força de trabalho desmoralizada e o maquinário operando por aparelhos, a diretoria cruzou a linha vermelha final. Eles decidiram alterar a fórmula sagrada da tônica antártica. A bebida que ergueu o império em 1914 devia sua fama ao equilíbrio perfeito de seus ingredientes, encabeçados pelo caro e autêntico extrato de quinino importado. Mas na busca desesperada por margens de lucro cada vez maiores, os laboratórios da companhia receberam uma ordem direta e irrevogável para baratear o custo do líquido. A alquimia secular foi brutalmente assassinada em tubos de ensaio. A proporção do extrato natural de chinchona foi drasticamente reduzida, sendo substituída por aromatizantes sintéticos de baixo custo. O açúcar de alta qualidade cedeu espaço para edulcorantes industriais mais baratos. O tempo de gaseificação, crucial para a efervescência duradoura que caracterizava a bebida, foi encurtado para acelerar o ritmo de uma linha de produção já capenga. O resultado engarrafado nas clássicas embalagens verdes era um fantasma do que a tônica um dia fora. O amargor nobre, complexo e cortante foi substituído por um retrogosto metálico e superficial. A carbonatação, antes vívida, dissipava-se rapidamente nos copos. A diretoria, blindada em suas degustações corporativas e iludida por pesquisas de mercado mal conduzidas, acreditou que o consumidor brasileiro não notaria a diferença. Foi um erro de cálculo fatal, nascido da mais pura arrogância. O público notou imediatamente. O consumidor da tônica antártica não era o adolescente buscando açúcar gaseificado. Era um público adulto, exigente e profundamente fiel ao paladar tradicional. Quando as novas levas do refrigerante chegaram aos bares e supermercados, a reação foi implacável. Garrafas começaram a encalhar nas prateleiras. Clientes devolviam copos nos restaurantes, reclamando que a bebida estava choca ou falsificada. A confiança, construída meticulosamente ao longo de 8 décadas, desmoronou em questão de meses. A tentativa de economizar centavos na produção da bebida custou à Antártica seu ativo mais valioso: a credibilidade. O império não estava apenas falhando em se adaptar ao novo milênio. Ele estava ativamente destruindo o único pilar que o mantinha de pé. Ao trair sua própria história, demitir seus guardiões e adulterar sua essência, a Companhia Antártica Paulista havia se tornado uma casca vazia. O colapso final agora não era mais uma possibilidade remota ditada pelo mercado. Era uma contagem regressiva irreversível, acionada de dentro para fora. O fim de um império industrial raramente se anuncia com uma grande explosão ou um evento cataclísmico repentino.
Na maioria das vezes, ele se manifesta como uma longa, arrastada e agonizante exalação. À medida que a década de 1990 se aproximava do seu crepúsculo, o outrora vibrante e ensurdecedor complexo industrial da Muca começou a ser engolido por um silêncio doentio, pesado e absolutamente antinatural. A colossal cidadela de concreto e tijolos vermelhos, que por décadas operou em um frenesi ininterrupto, de dia e de noite, começou a ter seus órgãos vitais desligados um a um, transformando-se lentamente em um gigantesco cemitério de aço. A decadência física do complexo era impossível de ignorar. Ela estava impregnada no ar denso do bairro. Os gigantescos pavilhões de produção, que no passado eram inundados pela luz ofuscante de potentes refletores industriais operando nas madrugadas, agora permaneciam mergulhados em uma penumbra perpétua e melancólica. Setores inteiros da fábrica foram interditados, selados com correntes pesadas e cadeados oxidados. As majestosas invasadoras europeias rotativas, verdadeiros monstros de metal, que um dia ditaram o compasso do orgulho nacional, ao bombear milhões de litros da autêntica tônica antártica, jaziam inertes, cobertas por grossas lonas plásticas manchadas de graxa e camadas espessas de poeira acumulada. Elas pareciam feras abatidas, esquecidas pelo tempo e pela administração. A ausência de som era talvez o elemento mais aterrorizante para os poucos operários que ainda restavam no quadro de funcionários. Onde antes ecoava a sinfonia metálica e frenética de milhares de garrafas de vidro, esverdeado, tilintando por minuto, o sibilar agressivo das válvulas de gás carbônico e o apito das empilhadeiras cruzando velozes os pátios de carga, agora só se ouvia o gotejar melancólico de tubulações com vazamento e o som dos próprios passos ecoando no concreto vazio. O cheiro característico do complexo também havia mudado de forma dramática. A doçura inebriante do xarope quente e a adstringência nobre e revigorante do quinino deram lugar a um odor estagnado de óleo de máquina velho, água parada, ferrugem e mofo corporativo. Para os trabalhadores sobreviventes das cruéis demissões em massa descritas nos anos anteriores, a rotina tornou-se uma tortura psicológica diária, uma agonia a conta-gotas. Bater o ponto pela manhã já não era um ato de pertencimento a uma grande engrenagem produtiva de sucesso, mas sim uma marcha fúnebre rumo ao esquecimento. Sem orçamento aprovado para matérias-primas e com a produção da nova e barateada versão da tônica sendo transferida sorrateiramente para plantas menores, mais baratas e terceirizadas no interior, muitos operários extremamente qualificados encontravam-se forçadamente ociosos. Homens com 30 anos de casa, mestres absolutos na calibração meticulosa da pressão de envase, passavam seus turnos inteiros varrendo o chão ao redor de máquinas mortas ou olhando fixamente para os grandes relógios de parede pendurados nos galpões escuros, esperando que a hora passasse sem que seus supervisores notassem sua inutilidade. Eles haviam se tornado, na prática, os zeladores fantasmas de um mausoléu corporativo. A humilhação de caminhar por corredores vazios, testemunhando a estrutura colossal pela qual deram sua juventude, saúde e suor desmoronar por pura negligência administrativa, era um fardo silencioso e esmagador. A diretoria os mantinha ali apenas porque o custo trabalhista imediato de fechar totalmente a monumental planta da Muca de uma só vez ainda era considerado um choque contábil indesejado para os acionistas. Mas todos no chão de fábrica sabiam a verdade inegável, sussurrada entre os pilares de sustentação. As esteiras paradas não estavam descansando para o próximo turno. Elas estavam clinicamente mortas, aguardando o inevitável desmanche. O coração da Muca havia parado de bater, e o corpo gigante da fábrica apenas esperava que alguém assinasse a certidão de óbito. Neste ambiente asfixiante de desolação, incerteza e sombras, a tensão psicológica no complexo atingiu o seu limite crítico. O silêncio sepulcral das esteiras foi subitamente rasgado, não pelo rugido familiar de um gerador voltando à vida, mas por um sussurro sombrio que se espalhou pelos vestiários encardidos, refeitórios vazios e corredores enferrujados como um incêndio incontrolável em palha seca. No final de 1998,
Poucos meses antes do anúncio oficial que sacudiria a economia do país, o chão de fábrica começou a presenciar movimentações profundamente anômalas. Executivos de terno impecável, ostentando pranchetas, crachás de visitantes e acompanhados de perto por seguranças particulares, começaram a percorrer as áreas desativadas da MUCA com uma frequência alarmante. Eles não eram os velhos e conhecidos diretores da Companhia Antártica Paulista, homens que no passado cumprimentavam os encarregados de turno pelo nome. Eram homens de feições frias, calculistas e distantes, que não olhavam nos olhos dos operários assustados, mas sim apontavam para as gigantescas estruturas de ferro, fazendo anotações apressadas, medições a laser e cálculos inescrutáveis em seus blocos. Os mecânicos mais experientes, homens que possuíam o sexto sentido, forjado por décadas de sobrevivência no ambiente industrial, logo perceberam a verdadeira natureza daquela visita sombria. Aqueles auditores engravatados não estavam ali para avaliar o custo de um reparo de emergência ou planejar uma modernização tecnológica tão necessária. Eles estavam catalogando meticulosamente os ativos físicos da empresa. Estavam avaliando o peso bruto do aço dos tanques de fermentação para venda como sucata pesada e especulando freneticamente sobre o bilionário valor imobiliário do gigantesco terreno de tijolos cravado no meio de uma capital paulista em franca valorização. A informação letal não demorou a vazar das trancadas salas de reunião do alto escalão corporativo e despencar violentamente nas trincheiras da classe trabalhadora. Um acordo financeiro histórico, desesperado e definitivo, estava sendo costurado a portas fechadas. A Antártica, sangrando caixa diariamente, com sua imagem de marca profundamente arranhada pelos erros de marketing e seu parque industrial sufocado pela obsolescência, estava prestes a capitular de joelhos. E o predador absoluto que circulava o gigante ferido, sentindo o cheiro de sangue corporativo na água, não era outro senão o seu maior, mais antigo e mais implacável arqui-inimigo, a Companhia Cervejaria Brahma. As palavras fusão programada, aquisição hostil e sinergia de mercado começaram a ecoar de boca em boca pelos galpões escuros, carregando para o trabalhador comum o peso de uma sentença de morte inquestionável. O pânico cru e primitivo que se instalou entre as dezenas de milhares de famílias da Zona Leste foi absoluto. A leal família antártica percebeu, com uma clareza brutal e devastadora, que a sua rica história de quase um século de dedicação estava prestes a ser apagada da noite para o dia por uma simples assinatura em um opaco contrato de banco de investimentos. A tal fusão não significaria, sob nenhuma hipótese, um resgate ou uma injeção de ânimo para o moribunda MUCA. Significaria a consolidação implacável e a eficiência gelada de um novo e gigantesco monstro corporativo, um que não teria espaço em suas planilhas para o sentimentalismo caro de velhos galpões de tijolo aparente. O desespero tomou conta de forma irreversível dos infindáveis turnos ociosos. Pais e mães de família choravam abertamente nos vestiários encardidos ao fim do expediente, abraçados aos seus uniformes desbotados, tentando em vão imaginar como pagariam o aluguel no mês seguinte. Ou como teriam coragem de olhar nos olhos de seus filhos quando os pesados portões de ferro se fechassem definitivamente em suas costas. Reuniões sindicais de emergência eram convocadas às pressas em botecos mal iluminados nos arredores da fábrica. Mas o clima não era de greve ou de revolução. O clima era de um luto denso e antecipado. Não havia contra quem lutar. A greve perde o sentido quando o alvo do protesto já faliu por dentro. A traição à classe trabalhadora já havia sido consumada em confortáveis cadeiras de couro, a quilômetros de distância dali. A outrora inabalável Companhia Antártica Paulista, enquanto entidade corporativa independente, soberana e dona inquestionável de seu próprio destino, já estava morta. Apenas não havia sido enterrada perante o escrutínio do público e das câmeras de televisão. As esteiras absolutamente silenciosas da MUCA, cobertas de lona e poeira, foram o primeiro e mais trágico palco fúnebre dessa desastrosa derrocada industrial.
Um império colossal que nasceu há décadas a partir do amargor revolucionário e visionário do quinino, e que se ergueu apoiado na força bruta do trabalho incansável do povo paulistano, agora seria engolido sem cerimônias pela aritmética impiedosa e sem rosto do mercado financeiro global. O colapso total, o desligamento final das máquinas, era agora apenas uma questão de semanas, aguardando morbidamente a formalização de um pacto terno que destruiria impiedosamente o passado para tentar, a todo custo, saciar a fome infinita do futuro. O dia 1º de julho de 1999 amanheceu com um ar gélido na cidade de São Paulo. Mas o verdadeiro calafrio que paralisaria a família antártica não veio da temperatura do inverno. Veio das manchetes dos principais jornais e das edições extraordinárias na televisão. Nos suntuosos e assépticos escritórios da Avenida Faria Lima, o coração financeiro do país, o golpe de misericórdia no império, foi desferido não com o som estrondoso de máquinas pesadas quebrando, mas com o farfalhar de papéis contratuais e o estouro de garrafas de champanhe. Em uma coletiva de imprensa meticulosamente coreografada, os executivos de terno impecável anunciaram ao mundo a criação da Ambev, a fusão titânica entre a Companhia Antártica Paulista e a sua mais antiga e formidável rival, a Companhia Cervejaria Brahma. Para as câmeras, para os acionistas e para o mercado internacional, a narrativa vendida era grandiosa e patriótica. A criação de uma gigantesca multinacional verde-amarela, uma corporação colossal capaz de peitar as líderes globais e dominar as Américas. Havia sorrisos, apertos de mão e gráficos projetando um futuro de lucros exponenciais. No entanto, para qualquer analista financeiro astuto e, visceralmente, para os operários do complexo industrial da Muca, a verdade brutal e inegável brilhava nas entrelinhas daquele acordo. Não era uma fusão entre iguais, como os comunicados de imprensa insistiam em repetir. Era uma aquisição mascarada, uma rendição incondicional. A Brahma, moderna, impiedosa, tecnologicamente atualizada e com os cofres cheios, estava essencialmente engolindo a Antártica, que havia chegado à mesa de negociações completamente exangue. A Antártica havia sido asfixiada por anos de vaidade corporativa, decisões de marketing desastrosas, diluição criminosa da qualidade de sua tônica e uma recusa crônica em se modernizar. O impacto da notícia atravessou os muros de tijolos vermelhos da Muca como uma onda de choque de uma bomba de vácuo. Toda a esperança residual, que ainda se agarrava à mística de uma história quase centenária e à lealdade de gerações, foi sumariamente pulverizada em questão de segundos. O novo comando que assumiu as rédeas da recém-formada Ambev era forjado em uma cultura corporativa implacável, onde a eficiência extrema e o corte draconiano de custos eram as únicas religiões toleradas. Em suas planilhas de Excel, perfeitamente calculadas, não havia absolutamente nenhum espaço para o gigantismo romântico, obsoleto e terrivelmente ineficiente do complexo da Muca. A gigantesca fábrica, encravada no meio do caótico trânsito da capital e custando uma fortuna apenas para ser mantida de pé, era considerada um ativo tóxico. A sentença de morte da planta industrial, que durante meses foi apenas um sussurro aterrorizante nos corredores escuros, agora possuía uma data oficial, assinada e carimbada pelos novos donos do império. Quando o dia do fechamento definitivo finalmente chegou, no ano 2000, não houve cerimônias de despedida. Não houve discursos heróicos de agradecimento, placas comemorativas pelos serviços prestados à nação, ou qualquer tipo de compaixão por parte da nova diretoria. O último dia de operação nas majestosas dependências da Muca foi envolto em um silêncio burocrático, pesado e profundamente desumano. Os poucos funcionários que ainda resistiam no quadro de pagamentos, agora reduzidos a meros coveiros de sua própria má história, receberam as ordens finais, frias e diretas, através de memorandos impressos. A rotina daquele dia não era de produção, mas de expurgo. Operários veteranos, com lágrimas silenciosas escorrendo por rostos marcados por décadas de calor das caldeiras, foram encarregados de purgar as últimas gotas de xarope das tubulações labirínticas. Eles esvaziaram os imensos tanques de aço inoxidável e, um a um,
começaram a baixar as chaves dos disjuntores mestres. A cada alavanca pesada puxada para uma posição desligado, um setor inteiro da fábrica mergulhava na escuridão eterna. O chiado rítmico do vapor de alta pressão, que por quase um século foi a respiração ininterrupta de todo o bairro da Muca, falhou, engasgou e calou-se para sempre. A dissonância entre o silêncio mortal dos galpões e as lembranças do barulho ensurdecedor do passado era enlouquecedora. Nos velhos vestiários encardidos, homens esvaziavam seus armários de metal amarelados pela ação do tempo. Retiravam fotos desbotadas de suas famílias, calendários antigos e ferramentas de estimação. Ao entregarem seus crachás na portaria principal, não estavam apenas perdendo um emprego, estavam sendo despojados de sua identidade. Quando os imensos, pesados e icônicos portões de ferro verde se fecharam nas costas do último funcionário a cruzar a calçada, o eco metálico soou como o bater do martelo de um juiz encerrando a sessão. Eles não trancaram do lado de dentro apenas um maquinário obsoleto. Trancaram um século inteiro de suor, lutas operárias e a alma da indústria paulista. Nas calçadas da Avenida Presidente Wilson, grupos de homens em uniformes azuis e amarelos permaneceram parados por longos minutos, olhando para as altas chaminés de tijolos que não expeliam mais fumaça, abraçando-se em um luto mudo. A tônica antártica, outrora a rainha absoluta, original e amarga das bebidas brasileiras, passaria agora a ser fabricada em plantas industriais assépticas, modernas e sem rosto no interior do país, reduzida a apenas mais uma linha marginal de produção na infindável planilha de lucros da Ambev. O império havia sido completamente destronado de seu castelo. Atrás daqueles portões trancados, o outrora invencível complexo da Muca foi abandonado no escuro, transformando-se instantaneamente em uma carcaça arquitetônica solitária, entregue ao vento, à poeira, à ferrugem e ao implacável esquecimento. Os anos que se seguiram ao estrondo metálico do fechamento dos portões na Avenida Presidente Wilson foram marcados por uma melancolia arquitetônica e social profunda. O complexo industrial da Muca, que por quase um século foi o coração pulsante, barulhento e orgulhoso de um bairro inteiro, transformou-se da noite para o dia em um imenso fantasma de alvenaria encravado na paisagem de São Paulo. As gigantescas chaminés de tijolos expostos, que durante décadas serviram como faróis do progresso industrial e cuspiram a fumaça da prosperidade, tornaram-se obeliscos mudos, apontando para um céu cinzento que já não lhes prestava atenção. Sem o calor das caldeiras e a vibração incessante das máquinas, a natureza iniciou sua marcha lenta, silenciosa e implacável para reivindicar o território. Ervas daninhas começaram a rasgar o asfalto dos pátios de manobra, onde antes milhares de caminhões amarelos e azuis carregavam o ouro líquido da tônica para todos os cantos do país. O silêncio, antes um intruso temporário durante as curtas madrugadas de domingo, tornou-se o único morador fixo dos gigantescos galpões esvaziados. Para a comunidade local, o impacto daquela morte industrial reverberou muito além da trágica perda de milhares de postos de trabalho. A Muca perdeu a sua âncora gravitacional. Padarias, pequenos restaurantes e comércios familiares, que há gerações baseavam sua sobrevivência no fluxo previsível dos turnos de milhares de operários, viram seus balcões esvaziarem. A mítica família Antártica foi cruelmente desfeita e dispersada pelo vento gélido do desemprego estrutural. Homens e mulheres que haviam dedicado os melhores anos de suas vidas ao domínio empírico da pressão do gás e à temperatura exata do xarope, viram suas habilidades artesanais tornarem-se absoluta e irrevogavelmente obsoletas na nova era das planilhas de eficiência. No entanto, a tragédia da Antártica não foi apenas a morte física de uma fábrica. Foi o assassinato corporativo de uma identidade. Sob o vasto, eficiente e impessoal guarda-chuva da Ambev, o nome sobreviveu, mas foi despojado de sua alma originária. A marca tornou-se apenas mais uma linha padronizada em um portfólio global infinito. A tônica antártica, a joia da coroa que nasceu do perfeccionismo e do nobre quinino importado,
continuou existindo nas prateleiras dos supermercados, mas apenas como um pálido reflexo de seu passado de glória. A bebida que o consumidor encontra hoje, majoritariamente embalada em garrafas de plástico e latas de alumínio, é um produto perfeitamente adaptado às regras brutais do século XXI, formulado em laboratórios estéreis, barateado por aromas artificiais e desenhado matematicamente para gerar o máximo de lucro com o mínimo de custo de produção. A efervescência cortante e o amargor complexo e inconfundível que exigiam tempo, paciência e o pesado maquinário europeu para serem forjados, foram sacrificados no altar da escala global. Para as novas gerações, ela é apenas mais uma opção doce e gaseificada na geladeira. Mas para os paladares que conheceram a história, cada gole carrega o retrogosto amargo da perda. O destino final das pesadas estruturas da Muca foi tão pragmático quanto a diretoria que as condenou à morte. Com o passar dos anos, as majestosas ruínas industriais não resistiram à especulação imobiliária voraz da capital paulista. Grande parte daquele solo que um dia foi considerado o terreno sagrado da vanguarda industrial brasileira foi demolido e apagado do mapa, dando lugar a condomínios residenciais sem rosto e faixas de trânsito. Onde antes mestres cervejeiros debatiam apaixonadamente a pureza do extrato botânico, hoje moradores apressados aguardam em semáforos, completamente alheios ao império que jaz soterrado sob o asfalto. A Companhia Antártica Paulista construiu um império imbatível sobre alicerces de qualidade indiscutível, lealdade e suor operário, apenas para vê-lo implodir sob o peso esmagador da própria arrogância gerencial, do pânico diante da concorrência e de uma guerra publicitária inútil. O legado que restou de 1914 não está mais nas engrenagens perfeitas, que foram derretidas como sucata, nem na fórmula da tônica, que foi friamente diluída. O verdadeiro legado sobrevive apenas na memória fragmentada daqueles que um dia caminharam de cabeça erguida por aqueles corredores de tijolos, sentiram o cheiro doce do progresso no ar e souberam o gosto exato que a grandeza brasileira tinha antes de ser engolida e esquecida por uma planilha de custos. O colapso do colossal complexo industrial da Muca e a lenta agonia da verdadeira tônica antártica transcendem a simples narrativa de um declínio corporativo. É, em sua essência, uma autópsia brutal e didática de como a obsessão pelo lucro de curto prazo pode devorar a própria alma de uma instituição quase centenária. A Companhia Antártica Paulista não foi destruída por forças místicas do mercado, nem foi vítima de uma fatalidade macroeconômica inevitável. A empresa assinou a sua própria sentença de morte no momento exato em que a diretoria decidiu que a qualidade inegociável do seu produto e a lealdade inabalável dos seus operários valiam muito menos do que a promessa ilusória de uma campanha publicitária milionária na televisão. A tragédia silenciosa da Muca nos ensina uma lição implacável e atemporal sobre a diferença fundamental entre preço e valor. Os executivos encravados em seus escritórios de vidro sabiam perfeitamente o custo de cada gota de quinino importado e calculavam friamente o peso de cada salário nas planilhas de corte de gastos. No entanto, foram cegos e incapazes de mensurar o valor da tradição, da confiança construída junto ao consumidor e da identidade forjada por décadas de suor operário paulistano. Ao tentar desesperadamente imitar seus rivais globais, lançando produtos vazios e diluindo a essência nobre que a havia consagrado, a Antártica perdeu a única coisa que o dinheiro não compra: a si mesma. Hoje, o tradicional bairro da Muca pulsa em outro ritmo, alheio ao seu passado fabril. Onde antes milhares de corações operários batiam em uníssono com o rugido das caldeiras de aço, restam apenas ecos abafados sob o asfalto frio e fundações de condomínios residenciais sem rosto. A velha fábrica de tijolos vermelhos foi fisicamente apagada do mapa, mas o alerta profundo que ela deixa permanece vivo, ecoando nas ruínas da história industrial brasileira. Impérios não caem no momento em que começam a perder dinheiro. Os verdadeiros impérios desmoronam no exato segundo em que esquecem quem são e traem as pessoas que os ajudaram a construir sua grandeza. Se você chegou até aqui e sentiu o peso dessa história de tijolos e ambição, deixe seu comentário abaixo.
Você chegou a experimentar o sabor inconfundível da tônica original ou tem alguma memória afetiva ligada à velha muca? Inscreva-se no canal para continuarmos desenterrando juntos esses gigantes caídos e as memórias industriais silenciadas do nosso país. O passado sempre deixa suas engrenagens expostas e nós estaremos lá para documentá-las.